Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dirigere et sanctificare, regere et gubernare dignare Domine Deus, rex celi et terre, odie corpora, corda et corpora nostra, sensus sermones et actus nostros in legge tua, et in operibus mandatorum tuorum utic et in aeternum te auxiliante, salvi et libere esse meriamus salvator mundi, qui vivis et regnes in saecula saeculorum. Amém. Nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos tomar os assentos? Meus filhos caríssimos, nós iniciamos recentemente uma série de catequeses que tem como tema principal a vida ascética e mística, ou seja, a vida espiritual. Então, nós fizemos já uma introdução e depois colocando ali alguns conceitos básicos principais, depois dessa introdução nós vamos agora entrar em diversos temas da vida espiritual. Então, nesse primeiro tema, depois daquela introdução, nós vamos falar sobre a necessidade da vida espiritual. Nas introduções, a gente introduziu os conceitos, o que é ascética, o que é a mística. Quem ainda não teve a oportunidade, esse material está todo disponível no canal do YouTube, é só acessar, não tem problema nenhum. Então ali a gente coloca naquelas catequeses introdutórias quais são os conceitos. O que é mística? O que é ascética? O que significa tudo isso? Então ali estão colocados os conceitos principais. Tendo apresentado os conceitos principais, agora a gente então vai poder entrar nos mais diversos temas, porque a vida espiritual ela abrange muitos temas diferentes, todos eles importantes, todos eles devem fazer parte da nossa vida cristã e devem nos ajudar num único propósito, que é a busca da perfeição e a busca da santidade. Afinal de contas, é para isso, essa é a nossa caminhada. Para isso que nós estamos aqui, buscando tender à perfeição, caminhando neste mundo rumo em direção ao céu. Alguns poderiam então perguntar, mas é realmente necessária a vida espiritual? Então, esse é o tema desta próxima catequese que nós vamos iniciar hoje. E, claro, mais uma vez, pela complexidade do tema em si, não será possível fazer em uma catequese só. Então, provavelmente, vou ter que dividir aqui esse tema de hoje também em duas partes, ou quem sabe até mais. Enfim, o tema, então, que nós iniciamos nessa catequese de hoje é: existe realmente necessidade da vida espiritual? E o subtema, no caso, a elevação do homem ao estado sobrenatural. Bom, só aqui a gente já começa então a pensar o seguinte: elevação do homem ao estado sobrenatural. Então, padre, existe um homem natural e um homem sobrenatural? O que significam esses conceitos? Então vamos ver. O conceito de homem natural e homem sobrenatural tem raízes tanto na filosofia quanto na teologia, sendo frequentemente discutidos em contextos da filosofia moral, a ética ou a teologia. E eles vão ser de suma importância para a gente compreender. Pode parecer, padre, mas está filosófico demais. Paciência que a gente vai chegar lá. Esse tema ele é fundamental para a gente compreender a situação em que se encontra a sociedade em que nós vivemos. Não podemos nos esquecer que nós somos cristãos, e aí, além de ser cristãos, nós nos esforçamos para ser católicos tradicionais, no meio de uma sociedade e de um mundo que não só aposentou Deus ou se emancipou de Deus, Essa é a tendência do homem moderno, dizer: eu não preciso de Deus, eu vou viver uma vida prática, até bom. O homem pode ser até bom,
num sentido genérico da palavra. Né? A pessoa tem um senso de justiça, tem um senso de honestidade, mas veja, isso não necessariamente voltado para a vida espiritual ou para a vida religiosa. Né? E no final das contas, se a gente parar para observar, é o que a maioria das pessoas, infelizmente, hoje vivem aí. Então, essa catequese vai ajudar a gente a dar esse panorama de como o ser humano está vivendo hoje. Quer dizer, dorme, acorda, come, não lembra de fazer uma oração, não lembra que Deus existe. Para muita gente, sabe-se lá quando é domingo, dia santo, não tem, é só mais um grande feriadão. A própria Semana Santa virou um grande feriadão, é uma oportunidade, Nossa Senhora Aparecida, estou nem aí, que missa, que Deus, que nada, vou juntar a família, vou fazer um churrascão e tal. E eu não estou dizendo que sejam pessoas maldosas ou ruins, não, mas só são pessoas que simplesmente vivem uma vida, e aqui esse é o conceito que a gente vai apresentar agora, homem natural. O que é o homem natural? É isso aí, é o homem que vive, até tenta praticar algum tipo de virtude, mas uma virtude meramente natural. Aliás, depois a gente vai ter, já até falei isso antes, uma catequese específica para tratar das virtudes. Porque exatamente o próprio catecismo ensina para nós isso. Existem aquelas virtudes que são sobrenaturais, ou aquelas que são dadas para nós por Deus, chamadas de virtudes teologais. E tem as virtudes que são completamente humanas, naturais, não precisa ser um cristão ou não precisa ser um santo para ter, que são as chamadas virtudes cardeais, virtudes completamente humanas. Uma é a virtude adquirida. Eu posso trabalhar, eu posso adquirir aquela virtude, se eu me esforçar, com o meu esforço meramente humano, eu posso adquirir tal e tal virtude, ou posso aperfeiçoar tal e tal virtude. Mas outras não, precisa necessariamente da graça divina. Mas o homem que vive no campo meramente material ou natural, ele infelizmente parece que não se lembra mais, não se lembra da necessidade de Deus. Então aqui, queridos filhos, esse é o tema que nós vamos iniciar hoje. Já viram que ele é um tema de grande importância para a nossa vida cotidiana. Até para a gente se perguntar mesmo, padre, mas eu sou religioso. Não, eu sou católico, padre, eu rezo todo dia. Queridos, a gente está vivendo num mundo tão confuso, onde os conceitos estão tão invertidos, que se a gente não abrir os olhos e não tomar cuidado, o homem natural, ele quer falar mais alto mesmo dentro de nós. Mesmo dentro de nós. A gente acaba sendo cristão, mas com determinada inclinação ou comportamento a viver como se pagãos nós fôssemos. Isso por causa do meio em que vivemos, meio que empurrados no meio em que vivemos. Soma isso às inclinações, às más paixões e aos pecados, e aí a gente vai entrando nessa vida animalesca. Vou dar um exemplo tolo aqui, mas enfim, acho que todos vão entender, né? Movido, por exemplo, pelo respeito humano, eu estou na praça da alimentação de um shopping, mas eu vou fazer o sinal da cruz antes de fazer a comida, antes de comer, eu estou na praça da alimentação, todo mundo está cheio isso aqui, vão me olhar. E aí, o que você faz? Por respeito humano, entra na onda, entra na massa, né? Se comporta como todos os outros estão se comportando. Quando na realidade o cristão é justamente aquele que nada na correnteza, contra a correnteza. Bem, então vamos lá. Homem natural, homem sobrenatural. Vamos tentar apresentar o conceito disso daí, segundo a filosofia e também segundo a teologia. O que é o homem natural? A que esse conceito se refere? O homem natural refere-se ao ser humano na sua condição mais básica, sem influência dos aspectos sobrenaturais ou divinos. É o homem que vive segundo as leis da natureza e guiado pelos seus próprios instintos, necessidades e pela sua própria razão. O homem natural ele é visto como um ser autossuficiente e busca a felicidade, a sobrevivência em harmonia com o mundo natural ao seu redor. E tivemos ao longo da história muitos pensadores, muitos filósofos que desenvolveram
correntes de pensamento. Vejam que dentro desse conceito do homem natural, não só uma única corrente, foram várias correntes de pensamento que surgiram ao longo da história, onde sua base era nesse conceito do homem natural. Eu vou citar apenas alguns exemplos, né? Por exemplo, uma das correntes conhecida como humanismo. O humanismo, expoentes do humanismo eram Erasmo de Roterdã, por exemplo, e Thomas More. O humanismo argumenta que o homem pode desenvolver uma moralidade ética por meio da sua razão e da sua experiência, sem a necessidade de uma base divina. Ponto. O racionalismo, expoentes dessa corrente, René Descartes ou Baruch Spinoza. O racionalismo argumenta que a razão é a base do conhecimento e da moralidade humana. Portanto, aquilo que eu posso fazer de bem e tudo aquilo que eu posso conhecer de bem se baseia apenas na minha racionalidade. Não vem do mandamento de Deus. Não vem dos mandamentos, dos preceitos divinos. Não. Eu, com a minha própria razão, é que defino o que é o bem e o que é o mal, pelo meu próprio raciocínio. Daí o nome racionalismo. O homem, portanto, teria a capacidade de discernir o bem e o mal através da razão e sugere que a moralidade pode ser acessada sem apelos sobrenaturais. Essa é a corrente do racionalismo. Terceiro, empirismo. Expoentes dessa corrente, John Locke ou David Hume. O empirismo argumenta que a moralidade é uma construção humana, baseada apenas nas suas emoções e nas suas experiências do dia a dia. Então, com base nas minhas experiências e nas minhas emoções, eu vou definindo a partir da forma como eu vou vivendo o que é certo ou o que é errado. Agora imagina quantos seres humanos tem no mundo. E imagina que cada ser humano pode ter uma experiência muito própria e específica. A minha experiência de mundo é uma, a sua experiência, a forma como eu enxergo o mundo é uma, a forma como você enxerga o mundo é outra, a forma como eu olho aqui essa chuva e essa natureza é uma, a forma como eu experimento o frio, para mim está frio, para você pode não estar, o outro. Então quer dizer, olha que loucura, aí eu vou, portanto, moldando o sentido moral, o que é certo ou errado, com base nas minhas experiências. Logo, percebe? Que essa experiência, já que a experiência muda para cada um, então significa que o sentido de moralidade será diferente para cada um. Conseguem perceber que a gente já vê isso na sociedade ao nosso redor? E as pessoas acham que está tudo normal. Percebem que essa aberração vive ao nosso redor? É por isso que não, o que é certo para um não é certo para você. Não, eu já ouvi essa frase muitas vezes. Olha, essa pode ser a sua verdade, mas não é a minha verdade. Ou seja, uma relativização da própria verdade. Não, essa é a sua verdade. A minha verdade é short curto e cabelo azul. Então tá bem. Essa é a minha verdade, eu posso abortar. Essa é a minha concepção, é a minha verdade. Está tudo ok. Utilitarismo, expoentes Jeremy Bentham e Stuart Mill. O utilitarismo argumenta que as ações são moralmente corretas e promovem a maior felicidade para o maior número de pessoas. Essa abordagem se baseia na razão e na experiência humana, sem a necessidade também de fundamentos sobrenaturais. As ações são moralmente corretas quando promovem uma maior felicidade, quer dizer, desde que eu esteja contente, desde que eu esteja... Se me traz contentamento, se me traz felicidade, então eu considero isso como algo correto. Quer dizer, então torturar o outro me traz prazer e felicidade. Então, para mim... essa moralidade está certa.
ética da virtude. Embora a ética da virtude tenha as suas raízes em Aristóteles, a ética da virtude moderna, como defendida por filósofos contemporâneos como Julia Annas e Robert Solomon, sugere que os seres humanos têm uma predisposição para cultivar virtudes como a justiça e generosidade por meio da prática e da experiência da vida cotidiana. Mais uma vez, vou cultivando virtudes, mas apenas a partir da minha prática humana, sempre excluindo o divino, sempre excluindo o sobrenatural. Existencialismo. Jean-Paul Sartre. O existencialismo enfatiza a liberdade e a responsabilidade individual, isto é, o homem não nasce com uma finalidade, com um propósito definido. Segundo o existencialismo, ao invés disso, o homem é livre para criar o seu próprio significado. E essa liberdade, claro, viria acompanhada de uma responsabilidade, onde o que é essa responsabilidade? O que ele chama de responsabilidade? Cada escolha que eu realizo molda a minha própria identidade. Em suma, o existencialismo argumenta que os indivíduos podem criar os seus próprios valores e buscar o bem em suas vidas sem necessidade de um sentido divino. Então, só aqui, essa introdução, ela ajuda a gente a ter um panorama, a fazer pelo menos um quadro. Repito, aqui não estão todas as doutrinas baseadas no chamado homem natural. Essas correntes filosóficas, entre outras, sustentam, portanto, que os seres humanos têm uma inclinação natural para o bem, baseada na sua razão, emoção ou experiências, sem depender necessariamente de uma origem sobrenatural. Não estão todas elas aqui, tem muitas outras, mas isso aqui é um apanhado geral, só para a gente ter uma noção. E aqui já dá para a gente ver um panorama do retrato da sociedade, de uma sociedade que vai se emancipando, de uma sociedade sem Deus. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, que o que acontece? Veja que as coisas de maneira muito sutil, e lamentavelmente muitos não conseguem perceber isso, porque isso é de propósito, Isso é uma ação do demônio de propósito, é assim que o demônio age, de uma maneira tão aparentemente inocente e de uma forma tão sutil que a pessoa não consiga perceber. E assim Satanás vai introduzindo os males na nossa mente e no nosso coração de uma maneira, são doses homeopáticas, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, de forma que a pessoa já está tão imbuída daquilo que ela já não percebe. E alguns inclusive chegam a dizer, mas poxa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vejam que tudo isso, vou dar como exemplo, já pegando aqui a questão da crise da igreja, olha a questão da missa nova. A questão da missa nova. Como a construção da missa nova, ela é toda feita para ser voltada para o homem. A gente está falando aqui do humanismo, Mesmo uma liturgia fala de Deus ali, fala de Nosso Senhor, etc. e tal, mas todos os gestos, tudo que a composição dela é voltada para o homem. O padre não está mais voltado para o altar, direcionado para o sacrário, direcionado para Deus. Ele está de frente para o homem. Há toda uma preocupação se a assembleia está participando ou não. Por isso a necessidade de toda a assembleia tem que responder junto, tem que participar junto, porque é algo feito para o homem. Aos pouquinhos, Deus vai sendo colocado de lado e vai se enfatizando o homem. Pequenos gestos, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. A remoção do sacrário do centro da igreja e colocação desse mesmo numa capelinha do lado. Vejam como são pequenos detalhes sutis, onde você vai empurrando. É um homem
que é autossuficiente, né? É um homem que vive, eu mesmo posso... E aí, enfim, canções, músicas litúrgicas, músicas litúrgicas, aonde vai o reinado do homem. Vai ser tão bonito de ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem a certeza do irmão. Reinado do povo, não é o reinado de Deus, é o reinado do povo. Olha que canção da teologia da libertação. Uma sociedade excelente, uma sociedade justa e fraterna, construída pelas nossas próprias mãos. Então para que o céu? Então para que a sociedade dos santos? Então para que a cidade de Deus? Basta a cidade dos homens, construída pelos homens, sustentada pela virtude natural do homem. É o reinado do povo. Está aí. E as pessoas vão caindo nisso. E vão achando que está tudo bem. Ai, que bonito! Reinado do povo. Não percebem a malícia que está por detrás. Então, chegamos agora onde a gente interessava. Depois da introdução de apresentar o homem natural, quem é o homem sobrenatural? O homem sobrenatural refere-se ao ser humano que é influenciado pelos aspectos divinos, espirituais e transcendentais à sua condição natural. Importante, o homem sobrenatural não aniquila o homem natural. Aqui é que está a beleza da coisa. Deus não faz nada incompleto ou imperfeito. Então quer dizer que agora o homem sobrenatural então quer dizer que o homem sobrenatural ele não precisa trabalhar, ele não precisa comer, ele não precisa dormir. Não, nós não perdemos a nossa essência. O homem sobrenatural ele não é aniquilado quanto à sua natureza. Ele mantém a sua natureza, só que essa natureza, ela agora é elevada. Por isso, eu fiz questão de colocar como subtítulo, o tema principal é a necessidade da vida espiritual, e o subtema, a elevação do homem ao estado sobrenatural. Você não deixa de ser um ser humano natural, só que essas imperfeições a gente vai tentando trabalhar para elevá-la a um estado superior. Vamos lembrar da carta do apóstolo São Paulo. Eu vos convido a aspirai aos dons superiores. Olha São Paulo dizendo ali aos Coríntios, aspirai aos dons superiores. Ad maiora nati sumus. Nascemos para as coisas maiores, para as coisas superiores. O homem sobrenatural é aquele que vive de acordo com os princípios que vão além da razão e da natureza, incluindo a fé, a moralidade divina e a busca por um propósito mais elevado. A condição sobrenatural implica numa transformação ou elevação do ser humano, aonde ele busca a união com o divino ou a realização de um ideal moral superior. Em resumo, o homem natural é guiado pela própria natureza e pelos seus próprios instintos, ao passo que o homem sobrenatural é influenciado pelos princípios divinos ou espirituais que transcendem a experiência humana imediata. Então aí agora a gente vai começar a trabalhar nesse conceito do homem sobrenatural. E como, padre? Bom, é uma luta que a gente vai ter, Já está claro para nós que para poder atingir ou para pelo menos se esforçar para buscar essa perfeição, não tem como buscar essa perfeição, não tem como tentar a santidade sem luta ou sem tentar vencer as suas paixões, que o tempo inteiro as nossas concupiscências vão nos puxando para o homem animal, para o homem natural. E é justamente a vida espiritual
que vai nos puxar pro lado. E a gente vai viver o tempo inteiro, pelo menos enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai viver o tempo inteiro aquilo que na teologia a gente chama de tensão. O que é uma tensão? Quando uma coisa está puxando para um lado, a outra está puxando para o outro, né? Pega uma corda, bota uma pessoa puxando para um cabo de guerra, né? Naquela brincadeira do cabo de guerra. Uma pessoa puxando de um lado, um grupo puxando de um lado e um grupo puxando do outro, essa corda está tensionada. É isso. Nossa vida espiritual, nossa batalha espiritual é uma constante tensão. Carne versus espírito. Então, o homem natural, com as suas concupiscências, vai nos puxar para um lado, ao passo que a vida espiritual vai tentar nos puxar para o alto. Então, um tenta puxar para baixo, o outro tenta puxar para cima, e até que a nossa vida terrestre termine e a gente finalmente possa, com a graça de Deus, ingressar no reino dos céus. Vai ser o tempo inteiro assim. A vida do homem sobre a terra vai ser essa constante luta. E a gente não pode desanimar. E é esse o propósito desse tema. Tentar nos estimular e nos mostrar sugestões de caminhos pelos quais nós podemos, instrumentos, maneiras, armas, ferramentas que nós podemos utilizar na luta, na batalha espiritual. Então, segundo capítulo, o homem, um ser complexo. O homem é um conjunto misterioso de corpo e alma, matéria e espírito, que se unem intimamente para formar uma única natureza e pessoa. Isso é reflexo da maravilhosa e complexa obra de Deus, que na sua infinita sabedoria une em um só ser qualidades e realidades tão desiguais e aparentemente contraditórias, mas que na realidade são complementares, aquilo que eu falava anteriormente. O fato de nós sermos convidados a tender à perfeição ou a viver a santidade não anula a nossa humanidade, não anula quem nós somos. Deus não faz as coisas para contraditórias. Tudo que Deus faz é perfeito e complementar. O Papa São Gregório Magno afirma que na complexidade que é o homem, distingue-se no homem 3 vidas: uma vida vegetativa, uma vida animal e a vida intelectual. Então São Gregório Magno, Papa, diz que em nós reside essas 3 dimensões: vegetal, animal e intelectual, em todo ser humano. Homo habet vivere cum plantis, diz o Papa, sentire cum animantibus et intelligere cum angelis. O que quer dizer? O homem deve viver com as plantas, sentir junto com os seres vivos ou animais e compreender com os anjos. O que significa isso? Calma, acalmai vosso coração, que agora nós vamos ver item por item. O que significa vivere cum plantis? O que o Papa São Gregório Magno queria dizer isso? Viver com as plantas. Quer dizer que agora a gente tem que aceitar a encíclica do Bergoglio, e viver com a natureza, com a Pachamama. Não é isso. Não é isso que São Gregório Magno quis dizer. Vivere cum plantis quer dizer, assim como as plantas nutrem-se, crescem e se multiplicam, o homem também participa dessa mesma realidade. Nutre-se, cresce e se multiplica, assim como as plantas. Percebe? Então, nesse sentido, se assemelha às plantas. O que significa então? Letra B, sentire cum animantibus, ou seja, sentir com os seres vivos. Assim como os animais, o homem pode conhecer os objetos e o mundo ao seu redor através dos sentidos, e a eles se inclina ou se afasta em razão do seu apetite sensitivo, ou seja, o bem objetivo ou sensorial, com as suas emoções ou paixões. Traduzindo isso numa linguagem mais comum, o animal se move pelos sentidos e pelos apetites. Em que sentido, padre? O animal, vamos lá, pelos sentidos. Olhei, o cachorrinho está aqui, olhou o cavalo passar, olhou,
usando o sentido da visão, olha aí, olhou o cavalo passar lá na rua, ele vai latir. Olhou uma pessoa estranha, ele vai latir, movido pelo impulso dos seus sentidos. Sentiu o cheiro de uma comida gostosa, ele vai correr e vai querer comer, movido pelos seus sentidos. E assim, a partir da experiência, para 2 sentidos, ele vai coordenando a sua vida, apenas conhecendo o mundo ao seu redor, a partir dos sentidos. Até ontem eu estava conversando sobre isso, né? Como os animais, a partir dos sentidos animalescos dele, ele vai se adaptando ao meio ao que vive. Então eu estava até imaginando, eu estava até brincando assim, imaginando. Hoje em dia, por exemplo, o cachorrinho, o gatinho, anda pelo meio da rua, no meio dos carros, numa boa, tranquilo. Aliás, tem vários cachorros que até quando você fala, vamos passear de carro, adoram um carro. E, irmão, adora, vamos para o carro, vamos passear, já pula dentro do carro, na maior felicidade, balançando o rabinho, etc. Mas isso por quê? Porque através dos seus sentidos ele foi se adaptando, o animal foi se adaptando à nossa realidade, às nossas tecnologias e tal. Aí eu fiquei achando engraçado, porque eu imaginei assim, primeiro animal que viu o primeiro automóvel. Imagina o cachorro que quando o cachorro enxergou pela primeira vez um automóvel, né? Deve ter visto um demônio com aqueles farolzões acesos. Que monstro é esse que vai me engolir? Provavelmente ou se escondeu de medo, ou rosnou e latiu, porque aquele ser era incompreensível para ele. Até que depois, com o passar do tempo, pelo olfato, pela convivência, o gato, né? Tem muitos vídeos engraçados na internet de pessoas que botam um pepino do lado do gato enquanto ele está comendo na sua vasilha de comida, e quando o gato olha para o pepino dá um salto. Isso porque naquele primeiro instante ele não conseguiu distinguir o que é aquele objeto, e poderia ser um outro animal que estava colocando ele em risco. Então o gato dá aquele salto, a gente acha engraçado, faz videozinho para botar na rede social, mas na realidade essa reação do animal é porque usando os seus sentidos para analisar o ambiente ao seu redor, ele vai ver o que ele conhece, o que é desconhecido para ele. O gato é muito desconfiado, né? Ele vai primeiro com a pata, dá um toque na coisa. Se a coisa não se mexeu, ele dá um segundo, um terceiro toque, até ele chegar à conclusão, bom, isso aqui não me representa nenhum risco, então eu posso relaxar e caminhar tranquilamente. Porque se representar algum risco, eu preciso correr e me esconder, fugir, ou quem sabe, em alguns casos, atacar. Então, nesse sentido, o ser humano também pode utilizar, se assemelha aos animais, quando ele usa dos seus sentidos para conhecer ao seu redor objetos e o mundo através deles. E em razão do seu apetite sensitivo. Em razão da sua apetite sensitivo, que a gente chama de instinto, né? Letra C. Além de vivere cum plantis e sentire cum animantibus, diz São Gregório que os homens também devem intelligere cum angelis, ou seja, assim como os anjos, embora de modo inferior e diferente quanto à natureza, mas o homem deve ser capaz de conhecer as realidades suprassensíveis, isto é, aquelas que não podem ser depreendidas pelos sentidos humanos. E a verdade, enquanto a sua vontade inclina-se ao bem racional. Aqui é o que faz a nossa diferença com os animais. Deixa eu fazer o segundo parêntese do dia. Tendo dito isto, percebem como anda a sociedade e o ser humano? Percebem que o ser humano para na segunda? Ele vai à letra A, ele vai à letra B, e alguns param aí. Ou seja,
vivem com as plantas, sente junto com os animais, mas não procuram o intelecto dos anjos. E é por isso que é muito fácil ceder a quaisquer tentações ou inclinações desordenadas da paixão. Vivem como animais. É um instinto animal. É o homem que está no meio da rua, do lado da esposa dele, mas vai olhar a moça que passou com roupa de academia. Deixou-se dominar pelo instinto animal. É a pessoa que entrou no restaurante self-service e comeu, como diz a minha mãe, né? Comeu mais com os olhos do que com... Porque saiu tascando tudo, porque deixou que a beleza e o cheiro daqueles alimentos maravilhosos... Essa é a técnica do self-service, né? Dos restaurantes de balança. Já coloca de propósito tudo aquilo ali que é para saltar aos teus olhos e cutucar você naquilo que você tem de mais animal, no seu ímpeto animal. E ali, cresci os olhos, coloquei um monte de itens no prato que depois, o que acontece no final? Não consigo dar conta. Daí eu só vou me dar conta quando estou lá na mesa. Ou das duas uma, para não desperdiçar o alimento, vou me empanturrar e sair dali estufado, passando mal, e portanto pequei pela gula. Ou vou cometer outra coisa que também é igualmente desagradável, que é o desperdício de alimentos. Você vê que já sabendo, no Rio Grande do Sul, ali onde eu estou morando, já tem uma plaquinha em alguns restaurantes dizendo que se você tem multa para quem deixar sobra no prato. Tem multa, tem que pagar multa na saída. Além da sua comanda, vai ser acrescido o valor da multa. Quer dizer, a coisa já é feita de propósito. Veja que o negócio ele é feito de propósito. Chamam a atenção dos teus olhos, trabalham no teu apetite animal, para você pegar mais de propósito, para você deixar sobrar de propósito, para eles poderem lucrar em cima... para lucrar em cima do teu pecado. Estas três vidas, ou três dimensões, não se sobrepõem, mas interpenetram-se e complementam-se entre si, para concorrerem a um mesmo fim, que é a perfeição de todo o ser. Portanto, para atingir essa perfeição, para atingir essa santidade de vida, as faculdades inferiores do homem, ou seja, a vegetativa e sensitiva, devem estar submetidas à razão e à vontade. Esse é que é o grande segredo. Para se alcançar a perfeição, ou pelo menos buscar essa perfeição e essa santidade, é preciso que as minhas chamadas faculdades inferiores, ou seja, a sensitiva e a vegetativa, estejam submetidas à razão e à vontade. Caso contrário, vai ser esse caos que a gente está vendo aí na sociedade ao nosso redor. Vejam que tudo isso faz sentido. E os santos já escreviam isso tanto tempo atrás, hein? Os santos já falavam sobre isso tanto tempo atrás. E o que a gente está vendo? Uma degradação cada vez maior da sociedade. Mas isso é de propósito. Isso é de propósito. Para tornar o homem cada vez mais animal e afastá-lo de Deus. Na medida em que isso não ocorre, isso o quê? Essa submissão das nossas faculdades inferiores à razão e à vontade, na medida em que isso não ocorre, a vida enfraquece ou desaparece. Na realidade, quando cessa a subordinação, começa uma dissociação de elementos e o enfraquecimento do sistema e, por fim, a morte. Não estamos falando aqui da morte física, naturalmente, mas é isso aí, a morte do ser humano, a morte espiritual do ser humano, que é o que a gente está vendo cada vez mais ao nosso redor. Assim, queridos filhos, a vida é uma luta. As nossas faculdades inferiores inclinam-se com ardor para o prazer, enquanto as superiores tendem para o bem honesto. Porém,
Entre o prazer e o bem honesto, há muitas vezes o conflito, aquela tensão da qual nós falávamos agora há pouco. O que nos agrada, o que é útil, ou ao menos o que parece nos ser, nem sempre é moralmente bom. Então, nem sempre aquilo que me agrada aos apetites, nem sempre aquilo que parece ser um bem moral, nem sempre é. E aqui a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso. O ser humano não tem a capacidade de enxergar o panorama inteiro. Por isso devemos nos submeter. Por isso a nossa moral, ela tem sua base em Deus nosso Senhor. E não em nós mesmos ou na nossa experiência. O que a gente conhece? O nosso conhecer é limitado. A nossa experiência é limitada. Deus não. Deus, sendo onisciente, Ele conhece tudo. Aquilo que eu julgo ser um bem, mas quem foi que disse que aquilo é realmente um bem? Eu costumo dar um exemplo que facilita as pessoas na compreensão desse item. Porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa, já ouvi muita gente cristão, muito católico, dizendo assim: acho que Deus não lembra de mim, Deus esqueceu de mim, mas eu rezei para Deus pedindo tal e tal graça, Deus não me escutou, Deus não me ouviu. Mas eu fiz tanta oração, fiz um monte de propósitos, fiz um monte de penitências, senhor padre, e Deus não me escutou. Será que Deus não está me escutando porque eu não sou merecedor? Será que eu sou tão pecador assim, que aí Deus diz: você não merece essa graça, eu não vou te escutar? E alguns chegam até ao extremo de dizer: bom, se eu estou rezando tanto, me sacrificando tanto, pedindo tanto para esse Deus, e Ele não me escuta, então ou Ele está dormindo, ou está surdo, ou então Ele não existe. Muita gente chega a essa conclusão. Na realidade, o que acontece? Isso acontece porque quando nós pedimos alguma coisa a Deus, aquilo que eu estou pedindo a Deus, dentro do meu entendimento, eu estou achando que aquilo é um bem. Eu acho que aquilo é um bem para mim. A questão que não quer calar é: quem foi que disse que aquilo necessariamente é um bem para ti, ou pelo menos naquele momento? Às vezes eu estou interpretando assim, só que Deus sabe infinitamente mais do que eu. E Deus está vendo que aquilo ou não é um bem, como eu achava que era, ou pelo menos não é para agora. E por isso eu posso rezar, choramingar, espernear, e Ele não concede, e não dá. Tudo por causa do nosso conceito, muitas vezes equivocado, de bem, como acabamos de ver aqui. Então, para exemplificar isso, já dei esse exemplo outras vezes, digamos que a vovó está aqui fazendo uma costura. Então a vozinha abriu ali a sua caixa de costura, ela está lá com todo o seu material, suas agulhas, linhas e a sua tesoura. E aí o netinho ou a netinha está brincando ali, olha a caixa de costura da vovó e vem animado dizer: vovó, me empresta a tesoura para eu brincar? Me empresta, eu quero essa tesoura aí pontuda, bem pontudona, bem afiada, para eu poder brincar. E a avó, naturalmente, vai olhar para a criança e vai dizer: N-A-O, tio, não. Poxa, vovó, mas eu só quero me divertir. Não, é só um pouquinho. Não, é rapidinho. E a avó vai dizer: não. A criança começa a chorar, espernear, rola no chão, e ainda assim a avó vai dizer: não. Por que isso acontece? Na cabeça da criança, que ainda não tem uma consciência totalmente formada, na cabeça da criança que ainda não consegue fazer um reto juízo, um discernimento de bem ou de mal, de certo ou de errado, de perigo, dimensão de perigo e tal, dentro da cabecinha da criança, dentro da mentalidade infantil daquela criança, naquele momento, ela não visa a tesoura pontuda como um perigo ou risco. Naquele momento, ela está interpretando aquilo como um bem.
ela só está visando uma coisa: meu benefício é o meu entretenimento. Eu vou brincar, eu serei feliz se eu brincar. E para eu ser feliz e executar minha brincadeira, preciso desta tesoura. Então ela vai e suplica. O adulto que sabe mais do que ele, o adulto que enxerga mais do que a criança, ou que tem uma dimensão mais ampla, pelo menos, de conhecimento do que a criança, tem o juízo no lugar, vai chegar e vai dizer: não, porque isso que você está enxergando como um bem, na realidade é um risco, é um perigo, e se eu autorizar tal coisa, eu estou te colocando em risco e perigo. Mesmo que a criança esperneie, choramingue, role no chão ou qualquer outra coisa. É mais ou menos assim que Deus também faz conosco. Então nem tudo aquilo que a gente enxerga como o bem é essencialmente o bem. Né? Então, por isso, nossas faculdades inferiores inclinam-se com ardor para o prazer. Olha aí, ó. Enquanto as nossas faculdades inferiores com ardor se inclinam na busca do prazer, as superiores tendem ao bem honesto. Entre o prazer e o bem honesto há muitas vezes um conflito. Aquilo que nos agrada, aquilo que é útil, ou ao menos aquilo que parece nos ser, nem sempre é moralmente bom. Assim, é preciso que a razão, para impor uma ordem, reprima as tendências contrárias e vença-as. É uma luta do espírito contra a carne, é uma luta da vontade contra a paixão. Essa luta é, por vezes, extremamente penosa. Assim como na primavera a seiva sobe pelas árvores, por vezes violentos impulsos para o prazer sensível ergue-se na parte sensitiva da nossa alma. É o que a gente experimenta, o que nós chamamos de tentações. É o que nós chamamos de violentos impulsos nos arrastam para esse lado mais animalesco, ao passo que vai ser a vida espiritual que nos puxa para o alto. Lembra que a gente falou da corda e da tensão agora há pouco. Se a pessoa não dá atenção, ou não cultiva, ou não alimenta a vida espiritual, ela está sujeita ao quê? A viver o tempo inteiro como o homem terreno, o homem natural, entregue, largado às suas próprias inclinações e às suas próprias paixões. Ou, como diz no bom e velho ditado popular, vai viver como o diabo gosta. Vou apresentar somente mais esse item e já vou fazer a primeira pausa. Esses impulsos, tentações, esses impulsos da carne versus o espírito, apesar de muitas vezes ser violento e ser avassalador, e querer realmente nos arrancar dos trilhos da vida espiritual, apesar de violentos, eles não são invencíveis. Não são invencíveis. A vontade, ajudada obviamente pela inteligência e pela graça de Deus, é claro, em primeiro lugar pela graça de Deus e também pela inteligência, a vontade exerce sobre esses movimentos passionais um quádruplo poder. Vamos lá. Que quádruplo poder é esse? Então vamos lá. Letra A. O poder de previdência. O poder de previdência consiste em prever e prevenir, por meio de sábia e constante vigilância, muitas imaginações, impressões e emoções perigosas. Ou seja, pela racionalidade, pelo uso da razão, a razão iluminada pela graça divina, a gente vai aprendendo a se conhecer. Eu penso que cada um de nós aprende a conhecer aquilo que tem de melhor dentro de si e aquilo que tem de pior também. Em todos nós existe luz e treva. Em todos nós tem essas duas realidades. E a gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo a conhecer as nossas limitações e as nossas fraquezas. Quais são os seus pontos fracos? Quais são os seus pontos fortes?
Em que áreas da sua vida você tem mais dificuldade? Quais são as tentações que você tem mais facilidade para resistir? Quais são as tentações que você tem menos facilidade para resistir? Quando elas chegam, você já cai logo de cara. Né? Isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. Alguns podem ter uma fraqueza maior para questões relacionadas à sensualidade, por exemplo. Outros não, outros podem ter, né, não ter tanto problema com isso, mas vai ter problema, por exemplo, com a fofoca, com a língua, não consegue segurar a língua dentro da boca. Outros já não, outros já não tem problema com a língua, tem problema com a gula. Seu ponto fraco é a gula. Né? Se bobear um pouquinho, já come mais do que deveria. Percebe? Cada pessoa vai ter algum ponto onde é mais fraco, outro ponto onde é menos fraco. Quando a gente começa a trabalhar isso em nós e a conhecer, quando você se esforça para fazer um panorama, tira um raio-x de você mesmo, um raio-x espiritual, e procura fazer um panorama de onde são os teus pontos mais fracos. E a partir daí, você pode prever determinadas coisas para evitar o pecado. Exemplo, se eu já sei que tenho uma certa inclinação ruim à gula, já conheço essa minha falha, já conheço esse meu detalhe negativo, tenho um problema com a gula, quero comer mais do que a minha barriga aguenta, e fui convidado para um churrasco. Ora, meu Deus do céu, fui convidado para um lugar onde eu sei que vai ter comida, e eu já sei que eu tenho problema com a gula, então, usando o poder de previdência, eu já vou me precaver, já começa a dizer para si mesmo, controle-se, não passe do limite. Então, percebe? Vou usar esse poder. Isso vem da minha razão iluminada pela graça de Deus. Eu vou me dizendo, vai se controlando, para não chegar lá e perder a linha. Então, poder de providência. 2, o poder de inibição ou de moderação, que está ligado a isso também. Consiste em deter ou pelo menos moderar os movimentos violentos que se erguem em nossa alma. Por exemplo, pode-se impedir que os olhos se fixem em um objeto perigoso. Então eu vou inibir ou moderar. Uma cena que é perigosa, eu vou desviar. Se está ao meu poder eliminar ou afastar aquilo, que eu faça. Se não está ao meu poder eliminar ou afastar, que eu pelo menos me desvie. O que é o caso, por exemplo, televisão, programas ruins, maus filmes, etc. Eu estou na minha casa, ou eu estou no meu computador, o computador é meu, a casa é minha, a TV é minha, eu tenho autonomia para, diante de um programa ruim, pegar esse controle remoto, apertar o botão de desligar e acabou. Agora você está num restaurante, e lá tem uma gigantesca televisão, e aí você não é o dono do restaurante, você não manda no pedaço, etc. Mas está passando uma cena moralmente ruim. Eu não tenho aqui o poder de chegar lá e dar ordem para desligar aquela televisão no consultório médico, enquanto eu estou na sala de espera ou no restaurante. Mas eu tenho o poder de inibição ou de tentar moderar a minha visão. Baixa os olhos. Não sou obrigado a olhar. Leve um livro, se for, por exemplo, um caso na sala de espera, bota um livrinho dentro da bolsa, bota um livrinho debaixo do braço, não preciso olhar aquilo ali. Então, usei o meu poder de inibição ou de moderação para tentar controlar um impulso que se apresenta para mim. C, poder de estimulação. Nem todos os impulsos são negativos. Existem impulsos que são positivos na nossa alma. E esses devem ser incentivados e estimulados. Então, o poder de estimulação consiste em incitar ou intensificar, por meio da vontade, os movimentos
das paixões positivas. Então, isso eu vou intensificar. Desejo fazer crescer em mim ou alimentar desejo das virtudes, desejo de santidade, desejo pela oração, enfim, aproveitar e incentivar isso. Poder de direção consiste em direcionar esses movimentos para o bem ou, pelo menos, afastá-los do mal. Então veja aí, pela graça de Deus, a razão do homem iluminada pela graça de Deus tem como ou diminuir a intensidade das nossas tentações ou pelo menos tentar direcioná-las no caminho do bem. Quando a gente começa a fazer isso, então, meus parabéns, significa que você está levando a sério a sua batalha da vida espiritual. Agora, se no primeiro impulso e na primeira tentação eu já vou, o cachorro, os cachorros engolem as coisas inteiras, você já viu? Raramente ele vai chegar e mastigar alguma coisa. Aliás, isso já faz parte, inclusive, da própria fisiologia dele. Se você vai analisar a boquinha dele, não tem a quantidade de dentes que nós temos. Um pouquinho aqui atrás e os da frente. No meio, eles nem dente não têm. Não faz igual a gente, que pega, mastiga cautelosamente. Ainda mais se for um alimento que mexe com o apetite deles. Algo que pega um pedaço de carne crua. Alguns pegam no ar. É só você jogar que eles captam e engole tudo de uma vez só. Engole tudo de uma vez só. Ou seja, no primeiro estímulo, quando a nossa razão não se deixa guiar pela graça de Deus, a gente vira animal e vamos nos deixando inclinar para quaisquer apetites da carne. Então tá aí, se você quer lutar contra o pecado, se você quer crescer na vida espiritual e quer caminhar na graça, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o trajeto que a gente vai tentar fazer juntos. Essa é a finalidade dessas catequeses, dar humildes, pequenas dicas e ajudar nesse caminho. Então, terminamos aqui essa primeira parte, vamos continuar depois, que tem muita coisa, muita estrada ainda para ver sobre essa questão da elevação do homem na vida espiritual. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.